Muito bem, então sejam todos bem-vindos a mais esse, na verdade, início de ciclo de estudos semanais, agora aos domingos, né, domingo de manhã. Esse daqui é um projeto que a gente, na verdade, experimentou no final do ano passado, né, de acordo com o calendário hebraico. A gente começou algumas semanas fazendo, né, esse projeto de Torá aos domingos, né, de estudo da Torá aos domingos pela manhã, e deu certo, o pessoal gostou, o pessoal ficou animado. Então a gente agora resolveu iniciar esse novo ciclo, né, de estudos semanais, só que aos domingos pela manhã, de forma aberta, de forma gratuita. Então, inclusive, você, além de participar, você pode convidar amigos, pessoas que tenham, de repente, interesse em aprender um pouquinho mais sobre Torá, sobre os ensinamentos da Bíblia, você pode convidar, tá? Então, hoje a gente está começando esse novo ciclo de estudos, tá? Lembrando que as aulas sempre serão aos domingos, tá bom? Na parte da manhã. Basicamente são 2 horários, tá? A princípio, ou às 9h30 ou às 10h30. A gente ainda vai definir melhor qual o horário mais adequado para né, mais pessoas possam participar ao vivo. A aula ela vai ser gravada, no entanto, a gravação ela só vai ser disponibilizada aos membros da nossa comunidade, tá bom? Então, por isso, caso você queira, né, receber também a gravação dessa aula, não só assistir ao vivo, você pode, né, se tornar membro da nossa comunidade para ter acesso a essas aulas e também a outras aulas que nós também disponibilizamos na nossa comunidade. Se você também quiser adquirir a gravação de maneira avulsa, você também pode, tá bom? Isso é uma opção. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar esse ciclo de estudos com um tema realmente muito interessante. O título, vamos dizer assim, dessa primeira sessão, né, se a gente pode chamar dessa forma, é Desvendando mitos da Torá, tá? Onde a gente quer falar sobre a verdade, só sobre a verdade, tirando alguns mitos que cercam a Torá. E a primeira lição, olha só que interessante, a gente vai falar sobre o fruto proibido. Nós estamos nos aproximando, né, de um novo ciclo de estudos e leitura da Torá, né? A gente sempre começa no início do ano a fazer o estudo de toda a Bíblia. Nós começamos em Gênesis, correto? E logo no livro de Gênesis, né, em hebraico nós chamamos Bereshit, nós vemos sobre essa famosa história, né, da criação do universo, da criação do mundo, a criação do homem, de Adão e Eva. E nós também aprendemos sobre esse episódio onde, então, Deus, né, dá um mandamento para Adão de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E, então, a sua esposa, Eva, come do fruto, depois dá esse fruto pro Adão comer. E aí todos os problemas da humanidade começam a partir desse instante. Então, no livro de Bereshit, nós vimos sobre como Adão e Eva, eles desobedeceram ao comando de Deus ao consumir o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, o texto não identifica de maneira explícita o tipo de fruta que foi consumido por eles, né? A cultura popular diz o quê? Diz que foi uma maçã. No entanto, nós não encontramos na Torá e nem nos escritos dos sábios da Torá qual fruto é, qual é o verdadeiro fruto. Em nenhum lugar na Torá, na própria Torá e no Talmud, na Guemará, no Midrash, enfim, nós não encontramos em nenhuma fonte, né, a afirmação de que, olha, era uma maçã, era isso, era essa fruta, ou essa... E o que ocorre é que nós vemos diferentes sábios, né, especulando sobre qual é a fruta, tá? Mas o fato, amigos, o fato é que em nenhum lugar da Torá, de forma explícita, está escrito que a fruta é essa ou aquela, uma maçã, ou se é uma uva, ou se é uma banana, ou se é sei lá o quê, tá? Em lugar nenhum. O que nós temos, mais uma vez, são diferentes opiniões e especulações dos nossos sábios sobre que fruta que é. Então, o texto não identifica de maneira explícita o tipo de fruta e por qual razão. De acordo com alguns sábios, a razão é para que haja um certo benefício, ou seja, para beneficiar aqueles que estudam a história. Só quem de fato estuda, né, essa história é que
obtém um certo benefício. Agora, que tipo de fruto, então, seria esse alimento proibido? Qual seria o fruto que foi consumido, então, por Adão e Eva no Jardim do Éden e que acabou ocasionando a queda do homem, né? A famosa queda do homem. Então vamos lá. Eu queria começar com um texto, né, propriamente dito da Bíblia, no capítulo 2, verso 15 de Bereshit, de Gênesis, que diz assim, ó: Vaikar Hashem Elokim et Hadan, vaynaeru v'gam Eden le'avada u'le'shamra. Então, o Criador tomou o homem e o colocou no Jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E aí, então, continua dizendo assim, ó: Vayitzav Hashem Elokim על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומצאת הדת טוב ורע, לא תאכל ממנו. Traduzindo, Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, você não pode comer, não comerá. É isso que nós lemos em Gênesis, é isso que nós lemos então na Bíblia, na Torá. Sobre isso, eu queria então trazer para você uma fonte do Talmud Brachot 40a, que diz assim, ó: Ilam she'ochal mimenu Adam harishon, Rabbi Meir omer, Gefel chayav she'im lecha davar shemavi yelala al hadan elayain. De que espécie, então, era a árvore da qual o primeiro homem comeu? Rabbi Meir, um grande sábio, afirmou que era uma videira, pois nenhuma substância traz tanta calamidade aos seres humanos quanto o vinho. Então, de acordo com a opinião desse sábio, Rabbi Meir, o fruto proibido que foi consumido por Adão e Eva no Jardim do Éden não se trata de uma maçã, mas sim, de acordo com a visão do Rabbi Meir, era uva, que de acordo com a opinião de outros sábios também, o que aconteceu foi que Eva pegou essas uvas, espremeu, e dessa uva foi feito então vinho, e então eles beberam e acabaram, né, cometendo o pecado e tudo mais. E então, essa, de acordo com a visão do Rabbi Meir, foi o fruto proibido, o vinho da videira. Porque, de novo, de acordo com ele, nenhuma substância traz tanta calamidade aos seres humanos quanto o vinho, né? Quanto a embriaguez, o excesso, né? A bebida em excesso que intoxica o corpo humano, deixa a pessoa com as suas faculdades aí mentais desorientadas, a ponto de fazer com que a pessoa, né, acaba realizando ações negativas e tudo mais. A pessoa acaba se comportando de uma maneira até animalesca em certas ocasiões, devido ao excesso do consumo de álcool, de bebida alcoólica e etc. Então, de acordo com o Rabbi Meir, o fruto proibido era uma uva, e esse foi o problema. Que, inclusive, e da onde ele tirou essa ideia? Por que ele chegou a essa conclusão? Porque ele viu que na própria Torá, em outras ocasiões, o vinho acabou trazendo, de certa forma, problema para algumas pessoas. Por exemplo, ainda no livro de Gênesis, em Bereshit, só que no capítulo 9, verso 21, nós lemos e aprendemos sobre Noé, que Noé consumiu vinho e se embriagou. E, inclusive, isso ocasionou um ato muito nefasto. Inclusive, é dito que o filho de Noé se aproveitou do próprio pai, coisa até, me desculpa falar dessa forma, abusou dele sexualmente, né? O próprio filho de Noé abusou ele, porque ele estava embriagado, porque o Noé estava bêbado. Então imaginem só que problema gigantesco aconteceu com Noé por causa do consumo do vinho, né? O consumo de vinho por Noé o levou a consequências indesejáveis. Então, por essa razão, foi que Rabbi Meir defendeu a hipótese e a ideia de que o fruto proibido, na verdade, eram uvas. E não apenas em Noé, nós vemos também um pouco mais adiante, ainda no livro de Gênesis, a história de Ló e suas duas filhas, que depois dele ter consumido vinho, ele então acabou se deitando com as suas próprias filhas e etc e tal, né? Um ato de incesto e tudo mais. Então, são esses acontecimentos que dão apoio a visão do Rabbi Meir de que o fruto proibido, na verdade, se tratava de uma uva. Agora, nós temos uma outra opinião de um outro grande sábio, que é o Rabbi Nehemia. Rabbi Nehemia, ele afirmou que, na verdade, o fruto proibido era uma figueira, não maçã, não uva, mas sim o figo. A árvore, né, do conhecimento do bem e do mal era uma figueira que produz figo, e, portanto, o fruto que foi consumido por Eva e também por Adão, na verdade, era um figo. Essa é a opinião do Rabbi Nehemia. Agora, por que ele se apoia
nessa ideia. Por que ele acredita que se trata de um figo? Por quê? Pois foi com o próprio item com que pecaram que posteriormente eles retificaram a consequência do pecado. Ou seja, foi com o mesmo elemento da árvore que produz o figo que eles também obtiveram o elemento que os auxiliaram na retificação de sua queda, né? Como nós lemos, eles costuraram folhas de figueira. Esse verso nós encontramos em Gênesis logo depois da queda, capítulo 3, verso 7. Ou seja, o figo foi o que fez com que eles pecassem, só que o mesmo elemento da figueira, no caso as folhas, foram utilizados para poder tampar a nudez deles. Por isso nós lemos que eles costuraram folhas de figueira como vestimenta para cobrir sua nudez. Então vejam que interessante. E isso traz para a gente uma ideia realmente muito interessante, sabe? Que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu gostaria que vocês refletissem comigo. Muitas vezes, na nossa própria vida, nós realizamos ações negativas, né? Ações ruins, que trazem malefícios para nós, para outras pessoas. E a tendência natural é que depois de uma queda, depois de realizar uma ação negativa, uma ação prejudicial a nós ou a outras pessoas, a tendência é apagar isso de maneira a esquecer completamente, não querer lembrar do fato, não querer se conectar mais com esse fato. É uma tendência natural. A gente faz certas coisas e depois a gente toma consciência, né, do erro que a gente cometeu. Então a gente decide fazer o quê? Engavetar aquilo e não querer saber sobre aquilo. Isso é uma coisa. Ou ainda, muitas vezes, também nas nossas vidas, a gente busca obter certo benefício, certa coisa, e aí a gente acaba ganhando ou recebendo algo que, a princípio, nós julgamos ser uma coisa não muito boa, né? Tem uma história de uma congressista americana de muitos anos atrás, que ela foi, acho que, se eu não me engano, uma das primeiras congressistas, né? Uma pessoa pública, num cargo importante em Washington e tudo mais, como se fosse uma ministra, tá? Mas foi a primeira representante, né, da afro-americana, a ter uma posição realmente muito importante em Washington, né, trabalhando lá como ministra e tal. Só que quando ela quis entrar na vida política, é dito que ela, na verdade, queria assumir uma responsabilidade que fosse possível ela ajudar crianças carentes, pessoas menos favorecidas da sociedade e tal. Só que aí, no final das contas, acabaram dando para ela como se fosse o Ministério da Fazenda. Desculpa, da Fazenda não. Ministério da Agricultura. Então, o que aconteceu foi que ela ficou um pouco frustrada. Ela, na verdade, queria um ministério que pudesse ajudá-la, né, nesse trabalho de ajudar os menos favorecidos. No entanto, deram para ela o que aparentemente parecia ser um ministério que ninguém dava tanta atenção assim, no caso da agricultura. E, por incrível que pareça, né, ela ficou frustrada com isso. No entanto, ela entrou em contato com um grande sábio da Torá, da época, e agendou uma reunião com ele para poder trazer um pouco dessa problemática que ela tinha, para ver se, de repente, esse sábio tinha algum conselho para poder compartilhar com ela sobre isso. E o que ocorre foi que, então, esse sábio disse para ela: olha, você pega esse que você recebeu, esse dom que você recebeu, essa dádiva que você recebeu de Hashem, do Criador, e que, ainda que não pareça ser o ideal para você, seja uma pessoa criativa. Tente descobrir algum meio que você possa realmente utilizar esse presente de Hashem, que é essa responsabilidade de ser a ministra da agricultura, para poder, de repente, levar alimentos, comida para essas pessoas. E então, o que aconteceu foi que, naquele momento, a pessoa, né, essa mulher teve essa revelação, essa visão que esse sábio compartilhou com ela, e não que apenas ela realmente desenvolveu um programa, sabe, com o Ministério da Agricultura, o qual ela estava liderando, com várias outras organizações, e que viabilizou a distribuição de alimentos para áreas nos Estados Unidos menos favorecidas e para pessoas menos favorecidas, e obteve muitas honrarias, obteve muito sucesso com esse trabalho que ela realizou. E depois de muitos anos, então, ela revelou que foi, na verdade, por conta da visão de um professor de Torá, um professor né, que ela consultou, que muitas pessoas
puderam se alimentar. Então aqui, qual que é a relação disso com o que a gente está vendo? Às vezes a gente recebe alguma responsabilidade, às vezes a gente recebe alguma missão, alguma coisa que a princípio não é aquilo que nós gostaríamos de receber. No entanto, a gente sempre precisa se esforçar para ver, ok, é isso que o Criador está me dando, é isso que ele está querendo que eu assuma uma responsabilidade. Qual a melhor forma de eu utilizar isso? Qual a melhor forma realmente de eu poder extrair o maior benefício possível dessa missão, dessa tarefa que foi designada a mim? Então, mais uma vez, ao invés da gente rejeitar, seja algo que nós recebemos e que não era bem aquilo que a gente gostaria, ou seja, ainda, a gente ter realizado uma ação negativa no nosso passado e a gente quer apagar, e a gente quer realmente esquecer e não lembrar mais disso. Na verdade, o que a Torá quer nos ensinar, a princípio, com essa questão do fruto proibido, é que existem maneiras de nós utilizarmos aquilo que aparentemente nós fizemos de errado e transmutar isso em algo bom e algo positivo. Ao invés de querer realmente esquecer isso que foi feito, o que a gente tem que buscar, a gente tem que tentar realizar é fazer essa transformação, fazer essa transmutação, tornar aquilo que a princípio parecia ser muito ruim em algo positivo que vai não apenas trazer benefício para nós, mas também vai trazer benefício para outras pessoas, tá? Então, é devido a essa visão que o Rabi Nehemia, ele concluiu que o fruto proibido consumido por Adão e Eva, na verdade, se tratava de um figo, vindo de uma figueira. Por quê? Porque a mesma figueira que deu esse fruto proibido, que ocasionou a queda de Adão e Eva, foi a mesma figueira que proporcionou a eles o quê? A vestimenta para eles poderem cobrir a sua própria nudez. Ou seja, do mesmo lugar que veio a queda, também veio a solução. Isso, amigos, realmente, olha, é algo que a gente tem que avaliar, é algo que a gente tem que considerar, sabe? Muitas vezes a gente quer, de novo, esquecer o erro que a gente cometeu no passado, a gente quer apagar, e na verdade, o que a gente tem que fazer não é só querer apagar, não, a gente tem que buscar uma maneira de ver como eu posso extrair algo positivo desse lugar que também ocasionou a minha queda. Porque certamente você vai encontrar. Isso acaba sendo algo mais elevado do que simplesmente você querer esquecer aquilo que você fez. Se você de alguma forma conseguir extrair algo positivo daquele lugar que ocasionou a sua própria queda, então você vai conseguir elevar essa escuridão para um próximo patamar. Você vai conseguir trazer muito mais luz para o mundo do que se simplesmente você quiser ignorar aquilo que aconteceu. Realmente uma lição muito importante para cada um de nós. Por último, eu queria trazer aqui um Midrash Bereshit Rabbah, capítulo 15, verso 7, que diz assim, ó, Rabi Yoshua ben Levi Omer, Chas v'shalom, lo gilan hakadosh baruch hu oto ilan le'adan, velo atid legaloto. Rabi Yoshua, um outro grande sábio, Rabi Yoshua ben Levi, ele afirmou, Deus nos livre, Haz Shalom, Deus nos livre de identificar o fruto. Então aqui Rabi Yoshua, ele traz uma outra opinião, ele fala, olha, não queira saber qual foi o fruto, não queiram ficar especulando ou tentando descobrir que fruto é esse. Haz Shalom, não queiram fazer esse trabalho, não queiram. Então, até aqui, amigos, a gente já chegou numa conclusão muito importante. Não foi uma maçã. Definitivamente, essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Definitivamente, o fruto proibido não foi uma maçã. Então, esse é o primeiro mito da Torá que a gente está eliminando, tá bom? De que o fruto proibido foi uma maçã. Não existe nada que sustente essa opinião. Na verdade, existem outras opiniões que, na verdade, são muito mais plausíveis do que uma maçã, tá? Primeiro, a ideia da uva, de que a uva, ela não... Se for uma uva, faz até sentido que seja a uva. Por quê? Porque da uva foi extraído vinho, e nós vemos na própria Torá outras ocasiões em que o vinho acabou causando um certo problema na vida da pessoa que consumiu. Nós vimos sobre Noa, que se embriagou. Nós vimos sobre Ló, que tomou vinho e acabou cometendo incesto com as filhas. Então, faz até sentido você achar que é o vinho, mas não maçã, né? Depois nós vimos uma outra opinião de um outro sábio que disse, olha, na verdade não foi uma uva, não foi o vinho, foi uma figueira. Por quê? O que sustenta essa ideia de que foi uma figueira? Porque da mesma árvore, né, que foi produzido o figo, que ocasionou a queda do Adão e Eva depois que eles consumiram, a figueira também forneceu para eles o que? A vestimenta, ou seja, aquilo que eles precisavam para poder cobrir a nudez. E com isso, ensinando a cada um de nós que do mesmo lugar da onde pode sair
coisa negativa, a gente também pode extrair algo positivo. Só que aí nós temos uma terceira visão, que é de quem? Do Rabbi Yoshua ben Levi. Só que ele falou que, olha, gente, vamos parar com essa história de ficar tentando descobrir qual era o fruto proibido. Não quero fazer isso. Mas por que, Rabbi Yoshua? Por que não? Por que a gente não deve, então, ficar especulando sobre qual foi o fruto proibido? Ele explica. Ele fala, olha, Hashem, Deus, ele nunca revelou a identidade da árvore a qualquer pessoa, e Hashem nunca vai fazer isso. Nunca vai fazer isso. Ele nunca o fará. Porque se Deus se preocupa em salvaguardar a dignidade dos descendentes de Adão, ou seja, todos nós, certamente ele se preocupa em proteger a dignidade de Adão. Ou seja, aqui o Rabbi Yoshua está ensinando algo muito importante para a gente. Rabbi Yoshua está falando, gente, olha só, para de ficar gastando energia em querer saber qual foi o fruto proibido, porque Hashem nunca vai deixar vocês saberem. Sabe por quê? Porque é de extrema importância não manchar o quê? A reputação do homem. Não manchar a reputação do Adão. O que a gente está aprendendo aqui, amigos, é o seguinte, olha, ainda que nós saibamos que uma pessoa fez algo ruim, algo errado, a gente tem que fazer o máximo possível para não ficar trazendo à tona o erro que essa pessoa cometeu, tá? Isso é um princípio realmente muito importante sobre dignidade humana. Ainda que a pessoa tenha feito algo negativo, nós não podemos e devemos evitar o máximo possível em ficar comentando sobre o erro que a pessoa fez. E o mesmo se aplica a nós também. A gente tem que evitar de ficar, sabe, trazendo essa vergonha, de modo a fazer com que nós nos sintamos mal. A ideia realmente não é aprender dos erros e não usar esses erros para ficar maltratando a nós mesmos e também não ficar evocando erros que uma pessoa cometeu no passado para poder ferir ela, para poder, sabe, às vezes até para poder nos sentirmos superiores, tá? Pode parecer louco isso, mas infelizmente existem pessoas que gostam de ficar trazendo à tona o passado de outras pessoas, simplesmente para ela se sentir superior. Eu nunca fiz isso. Aquela pessoa, ela fez isso, isso e aquilo. Olha como ela é horrível, né? E às vezes a pessoa só faz isso para ela própria preencher um vazio existencial, ela própria achar que ela é superior, o que obviamente é um grande erro agir dessa forma. Então, Rabbi Yoshua ben Levi fala, parem de querer ficar sabendo qual que é o fruto proibido, porque Hashem nunca vai permitir isso. Por quê? Porque Hashem quer proteger a reputação de Adão e Eva. Então, e se você quiser dar um passo além, falar assim, inclusive, a razão do porquê você não vai saber qual que é o fruto proibido é que Hashem não quer envergonhar a própria fruta. Porque imagina, se você soubesse que de fato foi uma maçã, ou foi uma uva, ou foi um figo, fazer shalom, você pode ser uma pessoa que vai deixar de comer isso, só porque agora você tem certeza e sabe que essa foi a fruta que ocasionou a queda do homem, né? Tem pessoas que poderiam agir dessa forma. Eu não vou comer essa fruta aqui porque eu sei que ela foi a responsável pela queda do Adão e Eva. Então, por isso que eu não vou comer. E aqui a gente tem um outro ensinamento importante. Eu não vou falar com essa pessoa aqui porque eu fiquei sabendo que ela fez isso aqui errado, então eu não quero me misturar com ela, eu não quero nada disso. Olha, entendam, as pessoas erram, todo mundo erra, eu erro, você erra. Só que em algum ponto nas nossas vidas a gente reconhece, a gente entende que errou e a gente busca melhorar, a gente busca evoluir. E a verdade, amigos, é que da mesma forma como a Hashem é misericordioso e sempre nos dá uma oportunidade, sabe, de crescer, de sermos melhor, para que nós possamos estar mais próximos de Hashem, para que nós possamos também estar mais próximos do Criador, a gente precisa imitar essa característica de piedade, de misericórdia, de realmente, sabe, dar mais uma oportunidade para as pessoas, porque isso de fato vai nos aproximar do Criador. Então, ao invés de realmente, sabe, ficarmos apoiados em relação a um erro que alguém cometeu para mantermos distância dessa pessoa, vamos, na verdade, olha, dá uma oportunidade, falou, quer saber, você errou, você fez isso e aquilo, mas eu quero estar próximo do Criador. E assim como o Criador me fornece a cada dia uma oportunidade de ser um ser humano melhor, de ser uma pessoa melhor, eu também vou dar uma oportunidade para essa pessoa. Porque eu sei que ela pode melhorar, eu sei que existe uma faísca divina dentro dela, e que eventualmente ela vai se transformar, ela vai se tornar um ser humano melhor. Realmente um grande ensinamento para cada um de nós nessa manhã. Então vamos revisar, tá bom? Para a gente poder encerrar esse nosso encontro. Então, primeiro, referências culturais contemporâneas retratam a árvore do conhecimento como uma macieira. Isso é um mito e definitivamente hoje ficou claro para cada um de nós de que não se trata de uma macieira, não se trata de uma maçã, tá bom? No entanto, nós temos fontes dos sábios, né, que justificam outras frutas como sendo
as frutas, né? Os frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal. No caso, a uva ou, no caso, até o figo. 2. Uma visão do Talmud identifica o fruto, né? Como nós vimos, como um figo. Por quê? Considerando que o objeto do pecado posteriormente se tornou uma fonte de cura. Ou seja, a mesma figueira que produziu o fruto proibido também produziu as folhas que serviram como vestimenta. Isso nos lembra que até mesmo coisas que nos causam dor, estresse ou tristeza podem se tornar fontes de conforto, alegria e cura. E 3, uma outra visão do Talmud insiste que a identidade do fruto foi deliberadamente não revelada. Ou seja, o Criador, de propósito, não quer revelar qual é a fruta, qual foi o fruto proibido. Por quê? Porque isso nos ensina que mesmo indivíduos com grandes falhas, sejam elas, né, morais ou qualquer outro tipo de falhas, merecem dignidade e um tratamento justo. Tá bom, queridos? Então, esse foi o nosso primeiro de, se Deus quiser, muitos estudos de domingo pela manhã que nós iremos fazer, tá bom? Para os nossos amigos da nossa comunidade e também para o nosso grupo aberto. Tá bom? Mais uma vez, essas aulas são gratuitas. A gravação vai ficar disponível somente para o pessoal da nossa comunidade, tá bom? No entanto, se você quiser adquirir a gravação, você também pode. Você pode, inclusive, convidar amigos a participar dessa aula todo domingo, tá bom? Essa é a lição 1, é a primeira lição, e a gente vai começar hoje um ciclo que vai perdurar, Bezerra Hashem, com a ajuda do Criador, por muito tempo, tá bom? De estudo de domingo pela manhã, tá bom? Então, tenham todos uma boa semana, um bom dia, tudo de melhor sempre e até domingo que vem. Tchau, tchau.